Muito boa tarde, 3 horas, 2 minutos pelo horário de Brasília. Veja no Em Cima da Hora. A Itália garante a vaga nas quartas de final. Leila Sterenberg. Luciano, num jogo dramático com -1 em campo, Totti cobrou pênalti nos acréscimos do segundo tempo, marcando 1-0 para a Azzurra. E a Itália espera agora o próximo adversário que sai do jogo entre Suíça e Ucrânia daqui a pouco. A Suíça é a única seleção que não tomou gol nessa Copa. O técnico Parreira só vai divulgar a escalação da seleção brasileira minutos antes do jogo contra a Gana, nessa terça-feira. E o Robinho não vai jogar por causa de um edema na coxa direita. O médico José Luiz Runco explicou que a lesão não é grave e Robinho está sendo preparado para jogar nas quartas de final se o Brasil se classificar. O jogador está confiante. Luciano Cabral. Obrigado. A pesquisa da ONU revela aumentou o consumo de êxtase no Brasil. O relatório mostra também que o país ainda é rota do tráfico de drogas. Explosão no mercado popular no Iraque. 30 pessoas morreram. Grupos palestinos exigem a libertação de presos em troca de informações sobre o soldado israelense sequestrado ontem na faixa de Gaza. 13 bandidos são mortos durante uma tentativa de resgate de presos no Centro de Detenção Provisória de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Olá, você está na Globo News, jornalismo 24 horas no ar. Técnico Carlos Alberto Parreira só vai anunciar a equipe que vai enfrentar Gana amanhã, momentos antes do jogo. Leila Sterenberg. Pois é, Luciano, Parreira decidiu fazer o mistério mais uma vez e disse que os jogadores vão ficar sabendo a escalação hoje à noite depois de assistir a um vídeo sobre o adversário. A seleção brasileira fez hoje mais um treino em Berchtesgaden. Cobranças de faltas e de penalidades. Esse foi o trabalho final do treinamento antes do jogo contra a Gana. Antes desses ensaios, houve também um rachão. Apesar de saber que não vai contar com o Robinho, o técnico Parreira ainda não divulgou oficialmente a escalação para este jogo. E Gana é um adversário que o Brasil conhece muito pouco. A equipe principal fez apenas uma partida amistosa e já há muito tempo, em 96, uma goleada em São José do Rio Preto, 8-2. Mas de lá para cá, o Brasil sabe que toda a escola africana mudou bastante. Gana se apresenta com um time forte e com muita velocidade. Terminado o treinamento, o técnico Parreira conversou com a imprensa. O time será anunciado para a imprensa no vestiário, por jogadores, hoje à noite. Agora é a hora do tudo ou nada, não ganhou, vai embora para casa e nós queremos continuar. A tendência é que a equipe agora atinja o seu melhor nível. A última atuação contra a equipe japonesa nos deu uma animação muito grande. Eu acho que a vontade, a alegria, o prazer de jogar futebol estiveram presentes o tempo todo e não há razão para que não aconteça isso contra a equipe de Gana. É um jogo perigoso, é um jogo de risco. A seleção de Gana é muito boa tecnicamente. Pela primeira vez a gente vai pegar nessa competição um time que tem jogo de cintura, que tem muita velocidade, muita agressividade, jogadores tecnicamente muito bons e, portanto, nós temos que, mais uma vez, impor a nossa maneira de jogar, fugir do contato físico, fugir da velocidade e tentar frear um pouco essa velocidade e habilidade do time ganense. E antes do treino de hoje, uma notícia alegrou o ambiente da seleção. A lesão de Robinho não é grave. Um alívio para o atacante que acordou tenso e teve que sair cedo para realizar exames na coxa direita. Robinho parece tenso, preocupado. O aceno para a câmera é tímido e a música serve como distração nos 30 minutos do trajeto entre o hotel em Berchtesgaden e a clínica na cidade de Colônia. Robinho veio fazer uma ressonância magnética, um exame que vai mostrar a gravidade da lesão na coxa direita e que vai decidir o futuro dele na Copa do Mundo. Na chegada, o médico da seleção José Luiz Runco dá o primeiro aviso de que o jogador não vai dar entrevistas. Não, por favor, não, agora não. Mais de uma hora depois, Robinho reaparece. Agora, um pouco mais descontraído. E mostra o estilo driblador para fugir dos repórteres. Vocês estão me seguindo com a presa aí. Robinho sai em silêncio do hospital. Espera por uma análise dos exames. E as notícias são boas. Ele não vai a Dortmund, ele fica aqui em tratamento com a fisioterapia. E eu acredito que na quarta-feira ele já esteja em condições de iniciar os trabalhos de campo. Mesmo assim, Robinho ainda está um pouco chateado. A única certeza que eu tinha é que eu estava preparado para jogar. Infelizmente agora eu não estou. Para o atacante, lesão muscular é uma novidade. Quando eu senti o músculo
esticando um pouco, a gente fica um pouco assustado, né? Porque a gente não conhece, eu nunca senti nenhum tipo de lesão assim. Mas se tudo correr bem, faltam apenas 3 dias para Robinho voltar a sorrir. O capitão da seleção brasileira, Cafu, pode se tornar amanhã o jogador que mais vezes atuou com a camisa verde e amarela em Copas do Mundo. 19 no total. Sobre a seleção de Gana, ele acredita que paciência vai ser o segredo para sair de campo com uma vitória. Eu acho que o fator mais importante vai ser, além de tentar fazer um grande resultado, a paciência, né? Já que é um jogo de mata-mata, como o professor acabou frisando no começo, nós vamos ter que ter paciência para enfrentar um adversário como o adversário de Gana, que corre muito, que toca bastante a bola e que tem muita força física. Então eu acho que se você fizer um gol no começo ou fizer um gol no final, o importante é que você supere a outra fase. Talvez eu seja um homem de tantos recordes porque eu acredito em tudo aquilo que eu falo. E esses recordes vieram acontecendo naturalmente e isso foi uma coisa maravilhosa que acabou acontecendo na minha vida. Eu acho que a força de vontade, a superação fez com que eu chegasse a bater todos esses recordes, né? E tendo essa oportunidade de bater esse outro recorde amanhã também. Os ganeses têm muitas semelhanças com os brasileiros e a paixão pelo futebol certamente é uma delas. Os africanos que moram aqui no Brasil estão confiantes na vitória de Gana no jogo de amanhã. Força Gana, 3-0 a favor de vocês. Os estudantes que moram em Maceió são de vários países africanos e estão unidos em torno do único representante do continente que passou para as oitavas de final. Gana, na costa oeste da África, foi colônia inglesa e hoje, com 22 milhões de habitantes, é uma das nações mais desenvolvidas da região. Um país rico em ouro e em simpatia. A batucada é apenas uma das semelhanças com um povo que faz parte da nossa história. De Gana vieram milhares de escravos para o Brasil. Música, dança, ginga, tanta coisa em comum, fora e dentro do campo. Vizinhos de continente como o Togo, que também foi para a Copa, costumam dizer que os ganenses são os brasileiros da África, de tanto que eles gostam do nosso futebol. E parece que essa simpatia é recíproca. Nessa loja de esportes, aqui em São Paulo, por exemplo, quase todas as camisetas da seleção de Gana foram vendidas. Essa aqui é a última que sobrou. Banfora e Judite nasceram em Gana e estão criando os filhos aqui no Brasil. O pequeno Rivaldo, fã do Robinho, já adora futebol. Todos têm um time do coração. É Santos? Amo Corinthians. Para o jogo de amanhã, eles dizem que também estão divididos e que a partida promete emoções dignas de uma final de Copa do Mundo. É qualquer um que ganha amanhã leva a Copa. Com um pênalti duvidoso marcado já nos acréscimos, a Itália garantiu a classificação para as quartas de final. E a Austrália se despediu da Copa com o melhor resultado da seleção em mundiais. A Itália quase marcou primeiro com Luca Toni, mas o goleiro australiano fez uma bonita defesa com o pé direito. No segundo tempo, Materazzi fez a primeira falta dele no jogo. O árbitro entendeu que foi violenta e a Itália ficou com 10 jogadores em campo. O jogo parecia que ia para a prorrogação, quando aos 47 minutos do segundo tempo, Grosso caiu dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Totti cobrou e fez o gol da classificação da Azzurra para as quartas de final. O jogador virou o herói da partida para os italianos. O adversário da Itália sai do jogo entre Suíça e Ucrânia, que se enfrentam logo mais. Os torcedores das duas seleções chegaram cedinho. A Suíça entra em campo como a única defesa que ainda não levou gols nessa Copa. Apontados como surpresa nesse Mundial, os suíços querem manter o ritmo. A torcida desfila confiante na praça da Catedral de Colônia. E tem até referência ao Brasil no meio do vermelho e branco da Suíça. Na primeira Copa que disputa, a Ucrânia já conseguiu chegar às oitavas de final. O bom desempenho anima os torcedores. E eles acreditam que a seleção vai balançar a rede da Suíça. Esse torcedor aposta no placar de 2-0. Espanha e França se enfrentam amanhã em Hannover, fora de campo. O confronto já começou. Um comentário em tom racista feito em 2004 pelo técnico da seleção espanhola Luís Aragonês ainda incomoda os franceses.
O técnico Luiz Aragonês, de temperamento inflamado, admitiu ter usado frases racistas contra o atacante francês Thierry Henry, com o objetivo de incentivar o atacante Reyes. Foi durante a fase eliminatória da Copa do Mundo em 2004. Aragonês alega que era apenas uma forma de encorajar Reyes, dizendo que ele é melhor que Henry, companheiro dele no Arsenal da Inglaterra. O técnico se defende dizendo que tem vários amigos negros, inclusive de infância, e que nunca foi racista. Mas os franceses não se conformam. O zagueiro Silvestre afirmou que uma vitória amanhã sobre os espanhóis será uma vitória também contra o racismo de Aragonês. Cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,73%. Aumentou o consumo de êxtase no Brasil, segundo uma pesquisa da Organização das Nações Unidas. Só em 2004 foram apreendidos mais de 80 mil comprimidos. Um relatório divulgado hoje no Rio de Janeiro mostra também que o país ainda é rota do tráfico de drogas, principalmente de cocaína. Aos 12 anos, ele começou com álcool. Em 2 anos, conheceu o cigarro, a maconha, lança-perfume, êxtase e cocaína. Há exatamente 1 ano, o corpo cobrou a conta do que ele achava que era curtir a adolescência. Pescoço torto, isso aqui tudo duro, a mão dura, assim, fechada, né, cara? Sofrimento. Quando me dá vontade de usar droga, eu mesmo decidiu. Em 2001, de cada 100 brasileiros, um disse ter fumado maconha pelo menos uma vez entre os 12 e os 64 anos de idade. Mas os pesquisadores da ONU acreditam que muita gente omitiu o uso da droga, porque só em 2002 foram apreendidas no país 200 toneladas de maconha, quantidade muito superior à que os usuários dizem ter consumido. Os dados da pesquisa mostram que o país hoje é um grande centro consumidor de drogas, inclusive das sintéticas. Em toda a América do Sul, é no Brasil, por exemplo, onde mais se consome drogas com efeito anestésico, que imitam a ação do ópio. Outro problema é o crescimento do consumo da chamada balinha, o êxtase, que é vendido de forma clandestina para os jovens dentro de casas noturnas. Em 2004, a polícia encontrou nas mãos de traficantes 82 mil comprimidos da droga, que é trazida principalmente da Europa. O consumo de cocaína se estabilizou no país, mas nossas fronteiras ainda atraem as quadrilhas. Segundo a Polícia Federal, 70% da droga vem da Colômbia, 20% da Bolívia e 10% do Peru. Daqui a cocaína segue para a Europa, passando em alguns casos por países africanos. Este médico mostra o que acontece quando cocaína e álcool se misturam. Uma nova substância se forma e faz parte do cérebro simplesmente parar de funcionar. Você usa a droga, né? Quem paga é o teu cérebro. Você vai pagar com a tua vida. A polícia destruiu mais de 600 mil pés de maconha em Pernambuco e na Bahia, numa das maiores operações já feitas no sertão nordestino. Até terras do governo federal estavam sendo usadas para cultivar a droga. A operação para destruir a droga começa de madrugada. São mais de 200 policiais reunidos para vasculhar 20 municípios do sertão, entre o norte da Bahia e Pernambuco. Pela manhã, as principais estradas são bloqueadas e quem passa é revistado. Os helicópteros das polícias federal, civil e militar sobrevoam a região e em pouco tempo os roçados de maconha são localizados. Os traficantes utilizam as terras abandonadas ou que pertençam ao governo federal. No município de Orocó, em Pernambuco, quase todas as ilhas do Rio São Francisco estavam ocupadas pelas plantações ilegais. A droga também se espalha pela Caatinga. Neste canal, uma obra pública construída para irrigar a fruticultura, a água estava sendo desviada para os pés de maconha. Sem a presença dos helicópteros, ficaria muito mais difícil para a polícia localizar todas as plantações de maconha. É que a nova estratégia dos traficantes consiste em espalhar a droga em pequenas clareiras abertas na Caatinga. Os policiais que vêm por terra têm muito mais dificuldade de avançar pelos caminhos entre um roçado e outro. Hoje em dia a gente não encontra mais aqueles grandes plantios, né? Eles estão plantando em áreas um pouco menores para diminuir a perda na hora que a Polícia Federal consegue achar esses plantios. Os pés de maconha são cortados e queimados. Ações como esta são feitas uma vez por ano e conseguem destruir apenas uma das 3 safras anuais da maconha. Um dos empresários acusados de participar do esquema de venda de ambulâncias superfaturadas está prestando depoimento na Justiça Federal de Cuiabá.
Luiz Antônio Trevisan Vedoim, um dos donos da Planam, é o último integrante da família Vedoim a ser ouvido pela justiça. Ele, o pai Darcy Vedoim e Ivo Espínola estão presos desde 4 de maio. Das 81 denúncias contra ex-parlamentares, servidores públicos e empresários, 34 já foram aceitas pela justiça. Mudança de temperatura em algumas partes do país. Brasília amanheceu com um forte nevoeiro. Segundo os meteorologistas, o encontro do ar quente vindo do norte com ar frio do sul provocou uma neblina de grande intensidade. O prédio do Congresso ficou completamente coberto. Já no interior de Santa Catarina, um forte vendaval atingiu a região rural de Garuva. A Defesa Civil ainda está fazendo o levantamento do prejuízo. 2 serrarias foram atingidas. Uma delas ficou totalmente destruída. O produtor estima um prejuízo de R$70 mil. Grama do ouro a R$ 43,00 na Bolsa de Mercadorias e Futuros. Grupos armados palestinos exigem a libertação de mulheres e jovens detidos em prisões israelenses em troca de informações do soldado sequestrado neste domingo. A exigência foi divulgada hoje pelas brigadas Ezzedin al-Qassam, braço armado do grupo radical Hamas, que controla o governo palestino. Também assinam um comunicado os comitês de resistência popular e o Exército do Islã. Por sua vez, Israel determinou que o exército fique de prontidão para uma mega operação na faixa de Gaza. Centenas de soldados já estão na fronteira entre Israel e a faixa de Gaza. Tanques e grupos armados também reforçam a segurança na região. Eles estão prontos para invadir o território palestino a qualquer momento. Durante uma conferência, o primeiro-ministro israelense Ehud Olmert fez um alerta aos grupos radicais. Nós vamos capturar todos os envolvidos, disse o premier, não importa onde eles estejam. Neste domingo, integrantes dos grupos radicais cavaram um túnel e conseguiram chegar a um posto de controle na fronteira entre a faixa de Gaza e Israel. 2 soldados israelenses morreram na ação e um terceiro, o cabo Gilad Shalit, de 19 anos, foi sequestrado. Os extremistas afirmam que foi uma represália à morte de 14 civis em ataques israelenses realizados nas últimas semanas. O cabo Gilad Shalit tem passaporte francês, o que levou o governo de Paris a intervir pela sua libertação. O embaixador do país em Israel, Gerard Arro, se reuniu com a ministra das Relações Exteriores, Tzipi Livni, e afirmou que já entrou em contato com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, para discutir o caso. Sofrendo enorme pressão internacional, o presidente Abbas determinou que soldados palestinos participem de uma operação de busca ao israelense. Um dos assessores de Abbas afirmou ainda que existe um temor de que os militares israelenses voltem a ocupar a faixa de Gaza. O presidente israelense Moshe Katsav pediu que o Vaticano intervenha pela libertação do soldado sequestrado ontem. O embaixador da Santa Sé em Israel já afirmou que vai conversar com representantes da Igreja Católica na faixa de Gaza. 30 pessoas morreram na explosão de uma bomba no mercado na cidade de Hila, ao sul de Bagdá. Este foi o ataque mais sangrento no país desde a morte do terrorista jordaniano Abu Musab al-Zarqawi no início do mês. De maioria xiita, a cidade vem sendo alvo de constantes atentados nos últimos 2 anos. O Ministério do Exterior russo confirmou que estão mortos 4 diplomatas sequestrados no Iraque no dia 3. De acordo com um comunicado divulgado em Moscou, a chancelaria fez todo o esforço possível para negociar a libertação com um grupo ligado à Al-Qaeda. E os Estados Unidos fecharam um acordo com o governo de Tóquio para proteger o espaço aéreo japonês. No caso de uma agressão, os militares americanos baseados no Japão disparariam mísseis Patriot para interceptar mísseis e aviões inimigos. De Washington, Edgar Júnior. Com a ameaça da Coreia do Norte de realizar teste de míssil balístico, os Estados Unidos e o Japão concordaram em instalar lançadores de mísseis Patriot, chamados de PAC-3, em bases americanas localizadas no território japonês. Os mísseis Patriot têm condições de interceptar mísseis balísticos ou de cruzeiro e jatos militares inimigos, mas não se sabe ainda se eles teriam capacidade de atingir o míssil de longo alcance norte-coreano, o Taepodong-2. Cada sistema de lançamento PAC-3 pode disparar até 16 mísseis Patriots
e foi muito utilizado na guerra do Iraque. Comentando sobre a ameaça da Coreia do Norte em reunião na Casa Branca, o presidente George W. Bush disse que Pyongyang deve informar ao mundo sobre suas verdadeiras intenções. Segundo Bush, a comunidade internacional deve mandar uma mensagem única aos norte-coreanos, mas reconheceu que, neste momento, não tem a menor ideia do que esteja ocorrendo no país comunista. Edgar Júnior, de Washington, para a Globo News. O presidente Bush também lamentou que a imprensa tenha divulgado que o Tesouro americano estivesse espionando contas de civis nos últimos 5 anos como parte da luta contra o terrorismo. O programa foi duramente criticado pela imprensa e a opinião pública, que consideraram a operação uma violação da privacidade dos correntistas. Os italianos rejeitaram as reformas na Constituição propostas num referendo realizado ontem e hoje. O não recebeu 61% dos votos, enquanto que o sim ficou com 38%. O resultado fortalece o governo do primeiro-ministro Romano Prodi, contrário à maior autonomia das regiões italianas e também contrário às mudanças no Senado do país. A chuva castiga a região metropolitana de Washington e obriga prédios federais a fecharem as portas nesta segunda-feira. Na China, a chuva torrencial deixou 18 mortos na região sul do país. A província de Yunnan é a mais castigada pela chuva dos últimos dias. A Defesa Civil registrou vários deslizamentos de terra e continua procurando 18 desaparecidos. Na região metropolitana de Washington, a chuva suspendeu as viagens de metrô e trens. Cerca de 12 mil casas estão sem luz. Edifícios federais estão fechados e em muitas estradas o trânsito foi interrompido. A chuva também causou estragos na ilha de Kyushu, no Japão. Várias regiões estão inundadas e deslizamentos de terra bloquearam as estradas. Os leitos de vários rios transbordaram, obrigando muitos moradores a deixar as casas. Uma pesquisa divulgada nos Estados Unidos revela que Moscou se tornou a cidade mais cara do mundo. Aqui no Brasil, com a valorização do real, Rio de Janeiro e São Paulo passam a ser as cidades da América Latina, onde os gastos são mais altos. A flutuação das moedas internacionais foi responsável pelas mudanças de posição na lista da Mercer Consulting, divulgada todos os anos. De acordo com a pesquisa, a capital russa é 24% mais cara que Nova York, cidade usada como referência para o cálculo. Em seguida estão Seul, Tóquio e Hong Kong. Londres aparece em quinto. Osaka, Genebra, Copenhague, Zurique e Oslo, empatada com Nova York, completam a lista das 10 cidades mais caras. São Paulo aparece em 34º lugar, empatada com São Francisco, e Rio de Janeiro em 41º. A valorização do real em relação ao dólar elevou a posição das metrópoles no ranking. Entre as mais baratas estão 3 sul-americanas: Assunção, a última do ranking, Montevidéu e Buenos Aires. O ranking compara preços de mais de 200 itens, incluindo moradia, aparelhos domésticos, alimentação, entretenimento e transportes. Euro um dólar, 257 a R$ 2,788. A Justiça se pronuncia hoje sobre uma nova proposta de compra da Varig. A oferta foi feita pela Variglog, uma ex-subsidiária que foi comprada pela Volo Brasil no ano passado. A Variglog se comprometeu a fazer um adiantamento de 20 milhões de dólares para a companhia aérea poder se manter até que seja marcado um novo leilão. A Varig começou a semana com as esperanças renovadas. Tudo porque a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, aprovou a venda da Variglog, ex-subsidiária da Varig, para a Volo Brasil. A decisão abre espaço para uma nova proposta de compra da Varig, feita pela Variglog. A Variglog estaria disposta a injetar imediatamente 20 milhões de dólares para garantir as operações da companhia até um novo leilão. A empresa também diz que tem interesse em comprar a Varig por cerca de 500 milhões de dólares. O juiz responsável pelo processo da Varig, Luiz Roberto Ayub, aguarda um parecer do Ministério Público Estadual e dos administradores judiciais para decidir se aceita a proposta feita pela Variglog. Outra expectativa é em relação ao fornecimento de combustíveis. O prazo negociado com a BR Distribuidora termina hoje. De acordo com o balanço da Infraero, da meia-noite até as 9 horas de hoje, 67 voos da Varig foram cancelados. A partir de outubro,
a TAM foi autorizada a voar para a Inglaterra. A empresa, então, passa a dividir com a Varig a rota para Londres. As ações da Varig dispararam no mercado financeiro depois da notícia de que a Varig Log pode antecipar 20 milhões de dólares à empresa. A Bolsa de Valores de São Paulo e o dólar operam perto da estabilidade. A repórter Rosana Cerqueira está na Bolsa de Mercadorias e Futuros e tem os detalhes. Rosana. Há pouco, as ações da Varig registravam alta de mais de 50%, mas isso não tem nenhum efeito sobre o índice Bovespa, porque as ações da Varig não têm peso significativo no índice, elas não podem ser comparadas, por exemplo, a outras ações do setor siderúrgico, do setor de petróleo, como, por exemplo, a Petrobras. Essa, sim, tem peso forte, efetivo na Bolsa de Valores de São Paulo. É por isso que, mesmo com essa alta expressiva da Varig, as ações, o mercado financeiro de modo geral, o mercado de ações, opera bem próximo da estabilidade. A Bovespa agora em ligeira queda, inclusive queda de 0,05%, 34.645 pontos, 964 milhões de reais negociados na Bovespa. Dólar comercial segue também em queda, muito pequena, ainda próximo da estabilidade, queda de 0,04%, R$ 2,229. Juros futuros também dentro da estabilidade, neste dia realmente muito tranquila no mercado financeiro, queda nos juros de 0,06% para os contratos com vencimento em janeiro de 2008. Esses contratos têm taxa anual aqui na BMF de 15,49%. Risco país cai 0,78%, 246 pontos. A semana começa com expectativa, principalmente em relação ao futuro da economia americana, já que na quinta-feira haverá a reunião do Banco Central americano e a decisão sobre o futuro da taxa básica de juros naquele país. Essa é a expectativa do mercado financeiro, é com isso que realmente os investidores estão preocupados nesta segunda-feira. E por isso, inclusive, que a Bolsa de Valores de São Paulo acompanha nitidamente o comportamento hoje do índice Dow Jones. Rosana Cerqueira, de São Paulo, para o Em Cima da Hora. Mercado internacional, Nova York 0,19% com o índice Dow Jones, Nasdaq 0,45%, resultado positivo. Na Europa, Londres queda de 0,19%, Paris menos 0,34% e Frankfurt 0,27%, resultado negativo. Três horas, 30 minutos pelo horário de Brasília. A seguir no Espaço Aberto, Cláudia Bontempo discute o Plano Nacional de Segurança Pública com Luiz Fernando Correia, o secretário nacional de Segurança Pública, e o sociólogo Cláudio Beato. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. A gente se vê na próxima edição do Em Cima da Hora, às 4 da tarde. Até já.